A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente aí o seu coração. Estou aqui numa série de mensagens cujo título é que o sistema religioso ele não ajuda. E hoje estamos chegando aqui na mensagem 3, a parte 3, tá? Você que está chegando agora, pegando esse vídeo pela primeira vez e não viu os outros dois anteriores, então eu aconselho você a assistir a parte 1, a parte 2, para depois assistir esse e os outros que forem concluídos até o fechamento total desse pensamento. Por quê? Eu estou fazendo uma construção baseado na palavra de Deus de como que o sistema religioso desde a época de Cristo e hoje muito mais, ele acaba não ajudando em muitos aspectos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus ama todos, Jesus morreu por todos, e a minha intenção de gravar esses vídeos não é polemizar, não é denigrir e não é criar contenda com ninguém, mas é desmascarar Satanás e abrir os teus olhos, você, meu amado irmão, que está passando por dificuldades, e principalmente você, liderança de algum grupo cristão que está à frente, para tomar cuidado, porque eu falei exatamente no primeiro vídeo, estou dando os textos, base bíblica, coloquei lá, e o texto muito forte que eu vou colocar e lembrar sempre deles é primeira carta de Pedro, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5 lá, do versículo 1 até o 4, está dizendo que você presbítero, você pastor, você líder, não é para você pastorear o rebanho de Deus, sabe, com uma sórdida ganância ou como dominadores, nada disso, tá? Inclusive está escrito lá que as ovelhas foi confiado a você, não foi dado a você, ou seja, ela não pertence a você e nem a mim, mas foi confiado a nós para que nós possamos, né, ajudá-las a conhecer mais o Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, glória a Deus. Na parte 3, eu quero ler mais uma passagem bíblica para que possamos também entrar em experiências, em detalhes. Eu creio que você também tem tido as suas. Sempre lembrando, a ideia, o objetivo é ajudar a todos. Então não tem como ajudar alguém se houver uma mentira, houver algum engano, houver ganâncias, houver domínio, quando há o eu, quando há a carne reinando. Não, isso tudo tem que cair por terra. E se o Espírito Santo está aí te iluminando, que você obedeça, e eu vou explicando para você que obedecer a Deus não é rebeldia contra a autoridade. Obedecer a Cristo não é rebeldia contra pastor nenhum, tá? Porque existe muitos pastores falsos, existe muitos falsos mestres, e que por causa de uma submissão que eles implantam nas ovelhas para submeter a eles, e aí eu pergunto, como é que você vai submeter a alguém ou a um sistema que ele mesmo está contra Cristo? Então um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco. E é responsabilidade sua, tá? Deixar ser permitido enganado, como vem até hoje, ou se permitir ser libertado através dessas mensagens, e que assim seja. Amém? Então no livro de Efésios, capítulo 4, diz assim, versículo 1, para ajudar você mais ainda com a palavra de Deus, para vocês verem que não é nada inventado da minha parte, e sim está na palavra de Deus, tá? Então pegue a parte 1, parte 2 e agora a parte 3, beleza? Então Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, que foi ele que escreveu essa carta. Diz assim, ó: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, ó, com toda a humildade. Eu sempre tenho dito, né, que se nós não sabemos tudo, então vamos ser humildes, né? Naquilo que você não sabe, a aprender de outros, porque a igreja está espalhada em toda a terra. Então, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, tá? E não em medo, em chicote, em outras coisas, mas sempre em amor. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade, não a unidade da sua placa, tá? Mas a unidade do Espírito Santo, que está escrito aqui, no vínculo da paz. Aí ele diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ó, há um só Senhor, então glória a Deus, Jesus reina, é o Cristo de todos, tá?
Há uma só fé, glória a Deus. Há um só batismo, glória a Deus, somos batizados em Cristo Jesus, sem nenhum problema. E um só Deus e Pai de todos, glória a Deus, que em todas as denominações é o mesmo Deus, ótimo. A qual este Pai, o Filho e o Espírito Santo age sobre todos e está em todos, tá? E age por meio de todos e está em todos, glória a Deus. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí ele concedeu, está tudo escrito aqui. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, olha que coisa, ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, então não são todos. Outros para profetas, então não são todos, e assim vai. Outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, cada denominação que é aberta, tá? Em cada local, às vezes em uma rua tem 3 denominações, num bairro tem várias, numa cidade então muitas. Então, veja bem, qual é o objetivo de cada denominação ser aberta? O objetivo é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, ajudar pessoas, tá? A igreja ela foi gerada por Jesus Cristo para salvar almas, para libertar almas, para cuidar das almas, para ajudar as almas. Seja lá no problema que ela tenha. A igreja de Cristo foi gerada e hoje ela está separada, aí, na verdade, localizada em cada cidade, né? Uma igreja em cada cidade, assim está na Bíblia, em 1 Coríntios, tá? Mas em cada localidade tem uma placa, tudo bem, tal, então abriu lá, o pastor entendeu que o nome daquela denominação tem que ser A, B, C, tudo bem, ok. Aí abre o CNPJ tal, e começa a atender. E qual é o objetivo? Dominar elas? Nunca. Sabe? Com sorte da ganância, atrás só de dinheiro, ou de poder, ou de status? Nunca. Mas qual é o objetivo? Aperfeiçoá-las, né? Santificá-las, salvá-las, curá-las, libertá-las. É isso que tem que ter. Agora, eu vou entrar nesses detalhes mais aí, tá? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, não é sua, pastora, e nem minha, a qual eu e você também fazemos parte. Somos membros uns dos outros, que juntos somos o corpo de Cristo, que é a igreja a qual o cabeça é Cristo. Amém? Aí diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Queridos, ó, para que, veja bem, não mais sejamos como meninos. Lamentavelmente, hoje a igreja do século XXI, ainda a grande maioria é meninos, tá? Agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, tá? Pela astúcia com que induzem ao erro, tá? Então você, pare de ser menino. Vai ter muito falso profeta, vai ter muito falso evangelista, pastores e mestres, apóstolo. Vai ter. E aí colocando as suas doutrinas de homens. E você porque não lê a Bíblia, você porque não tem um compromisso com a Bíblia, sabe? Você que não quer ler a Bíblia todos os dias, aí fica correndo atrás de a placa A, a placa B, atrás da doutrina B, e aí você fala assim, eu quero ver qual é a doutrina que melhor eu me encaixo. Ah, eu não gosto daquela, eu gosto dessa. Que isso? Tá correndo atrás de doutrina de homens? Você tem que correr atrás da palavra de Deus, tá? Porque na palavra de Deus fala da verdadeira doutrina que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, ok? Fala de dons, fala de apóstolos, fala de presbíteros, fala de pastores, fala de evangelistas, como foi citado aqui, fala de tudo, fala de demônio, fala de expulsão de demônio, fala de dons de cura, fala de discernimento, e tem muitas doutrinas que não acreditam nem numa coisa, e às vezes não acreditam na outra, acreditam em partes.
Que bom que pelo menos acredita que Jesus é o Senhor. Que bom que acredita que Deus é Pai de todos. Que bom que acredita no batismo em Jesus Cristo. Mas tem algumas que é só essa, tem outras que recebe o dom, ou seja, está aberto aos dons, tem outras que estão abertos à cura e libertação, tem outras que criticam esse trabalho de cura e libertação, não é? Então, aí a pessoa fica procurando qual é a que eu mais me encaixo. Querido, para com isso. Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia fala de tudo. E eu estou aberto, querido, para desfrutar tudo. Tá? Eu não quero ficar só com um item A, um item B, não. Eu quero de Gênesis a Apocalipse. Eu quero os dons, eu quero discernimento, eu quero a unção, eu quero a palavra de Deus, principalmente, eu quero o entendimento, eu quero a sabedoria, eu quero viver em oração, eu quero viver em jejum, eu quero tudo que a Bíblia me ensina. Agora você lê a Bíblia, aquele ponto você pula, né? Porque, isso aqui não me convém. Como não? Se tudo é necessário para nós. Então, e por que tem, lógico, cada placa, às vezes numa rua tem 3 denominações. Por que a grande maioria vai abrindo cada um com o nome? Então, vamos se entender assim, tá? Eu creio que é a maioria dos motivos. A grande maioria dos motivos pela qual se abre uma denominação diferente da outra, primeiro, é porque eu não concordo com a outra. Infelizmente, são nossos irmãos, né? Eu não concordo com aquela, não concordo com aquela. E tem gente que é tão... se apega tanto a uma doutrina que para ele é tão certa, é uma verdade absoluta, que ele não abre mão de nada e fala, já que você também não acredita nisso, então eu vou abrir a minha. E ele começa a abrir a dele. Então aqui se prega batismo por imersão, só. O outro se prega batismo por aspersão, só. O outro se prega que é batizado com o Espírito Santo porque fala em língua. Não é? Língua é uma coisa, batismo é outra, mas alguém fala, não, falar em línguas é porque fui batizado com o Espírito Santo, então ele defende isso, aí o outro não acredita, aí o outro fala que é o contrário, aí o outro acredita que tem que guardar o sábado, né, os adventistas e tal, aí o outro acredita que tem que usar véu, aí o outro acredita que não pode pintar cabelo, aí o outro acredita que a mulher só pode usar saia e não pode usar mais nada e tal, e aí começa, cada um cria a sua, então começa a ter todo o vento de doutrina. Queridos, com tudo isso, tá? Deus é Pai, né? Se Jesus teve paciência para ter que ensinar os apóstolos em todas as suas deficiências e as suas debilidades e as suas dificuldades, hoje o Espírito Santo é a mesma coisa, ele tem paciência, tá? Por mais que abriu a placa A, B, C, D, tudo bem, Jesus está lá. Mas você que está na A, na B, na C, na D, E, seja humilde, sabe? Talvez você foi para lá porque acreditou naquele ponto, naquela raiz que você implantou ali. Beleza. Mas será que não tem mais coisa para você aprender? Será? Eu creio que tem. Porque eu já passei, já estudei várias denominações, aprendi um pouco com cada uma delas e estou sempre aprendendo. E hoje eu não estou vinculado a nenhum sistema denominacional. Eu estou vinculado ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, e por hoje que eu tenho autoridade e peso, chamado por Jesus Cristo, para falar a todos a palavra de Deus e amar a todos, porque eu luto pela unidade do Espírito, pela unidade da igreja. Por mais que tenha desavença, por mais que tenha confusão e por mais que tenha medidas de fé diferentes, mas eu estou aberto a ouvir a todos e a ajudar a todos. E é por isso que aqui eu estou trazendo esse texto para você, ó. Pare de ser menino, tá? Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eles induzem ao erro. Mas aí você está preso, não, porque é a minha cobertura, é a minha autoridade, eu tenho que me submeter, porque senão estou indo rebelde. Quem disse isso para você? Foram eles que inventaram isso. Sabe para quê? Para te dominar. Então, só para... Tá vindo algo aqui no meu coração, e eu nem pensava que ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está me iluminando aqui. Eu vou mostrar para você, eu não estou aqui para criar contenda, mas para te libertar, tá bom? Para te libertar. Você sabe que lá em Apocalipse tem as 7 cartas, as 7 igrejas, porque elas estão espalhadas ali na Ásia, né? Então cada igreja em cada cidade, tá bom? Então, João, ele é levado em espírito ao dia do Senhor, aos céus, e Jesus é que fala com ele.
E Jesus fala para ele, olha, o que vê, escreve. Jesus está falando para ele, escreve, João, estas cartas aos anjos da igreja, ou seja, aos responsáveis das igrejas aqui na terra. E João escreveu o que Jesus, veja bem, não sou eu, é o que Jesus mandou escrever. Então, para você ficar livre exatamente desse domínio, sabe, dessa palavra que você está sendo rebelde contra a autoridade. Mentira! Você é rebelde quando você vai contra a verdade, aí você é rebelde. Mas quando você desmascara um falso apóstolo, um falso mestre, você está vendo que ele é mentiroso, você tem que avisar, entendeu? E você não é obrigado a ficar ali. Entenda isso. Por quê? Porque se ele está ensinando heresia e ele é falso, ele vai para o inferno e você também vai junto. Ah, porque eu tenho que me submeter ao meu pastor. Não. Você tem que, sim, respeitá-lo, amá-lo, como todos os irmãos. Mas dar crédito à mentira? Isso não. Você não é rebelde. Quando você descobre uma mentira, aí vai lá e ajuda. Fala, pastor, falando de tal, isso aqui não procede. Isso aqui não é da Bíblia. Mas se ele quer continuar insistindo, deixa ele. Ó, quer ver uma coisa como vocês gostam? Crentes, né? Os crentes gostam disso aqui. Só não gosta quando eu relato que tem mentira na igreja evangélica. Mas disso aqui vocês gostam? Aí os crentes não metem o pau em mim. Eu era católico, você entendeu? E eu adorava imagens. E aí quando eu li a Bíblia, até da igreja católica, lá em Êxodo 20, tá? Todo o capítulo inicial, quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a quarta geração, todo crente gosta disso, né? Aí sabe o que está escrito lá? Diz assim, não farás para ti imagem de escultura, e nem as adorarás, e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu me aborreço com tudo isso. Aí sabe o que eu fiz? Eu era devoto de imagens, da Aparecida, eu obedeci o padre, entendeu? Quando eu li esse texto, quando eu era católico, eu peguei a Bíblia deles, a Bíblia católica, com imagem e tudo, porque é isso que eu gostava. Eu levei lá para o padre e disse, padre, está escrito na Bíblia católica que não é para a gente fazer imagens. Sabe o que ele falou? Ele falou para mim assim, mas tudo bem, está escrito, mas nós temos que seguir a doutrina papal, aqui vem lá de Roma. Eu olhei para a cara dele e falei assim, olha padre, com todo respeito, eu prefiro ficar com a palavra de Deus e não com doutrina de homens. E aí, sabe o que eu fiz? Eu renunciei à igreja católica, eu renunciei aos santos, eu renunciei às imagens. Aí você crente agora aplaude, né? Agora você aplaude. Mas os católicos me criticam. Mas o que eu fiz? Eu não estou olhando nem para o teu aplauso e nem estou olhando para a crítica dos católicos. Eu estou olhando para a palavra de Deus. Deus, ele sim se agradou de mim, porque eu abandonei as imagens e os ídolos. Aí você, crente, aplaude. Olha, esse homem é um homem de fé. Agora olha para nós, crente. Tá? Você pensa que também não tem idolatria no nosso meio? Não é a imagem, às vezes é o homem, às vezes é o que ele prega, às vezes é o que ele coloca ali. Você entendeu? Então aqui eu vou dar uma palavra para crente agora. Para você ficar liberto desse domínio de autoridades que são mentirosas. Tá? Diz assim, ó, em Apocalipse capítulo 2, Jesus manda João escrever uma carta para a igreja em Éfeso. Olha o que diz. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, Jesus falando, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Jesus anda no meio da igreja, tá? De ouro. Aí Jesus fala assim, ó, e João escrevendo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, tá? Jesus está olhando quem aqui na terra não pode suportar homens maus. Eu não suportei mais os ídolos da igreja católica. E ele falou, olha aquele ali eu posso contar. E você, está suportando coisa ainda errada aí? Aí diz assim, ó, que não pode suportar homens maus, e que puseste, essa pessoa identificou, e puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Tá vendo? E os achastes mentirosos. Querido, Jesus está aplaudindo você. Você está dando um determinado lugar, aquele líder é um apóstolo, e ele é mentiroso. Ele está roubando, ele está pedindo todo o teu dinheiro,
ele está ali te dominando e está te pondo medo, dizendo assim, ó, não vai na outra igreja, não vai na outra denominação, hein? Eu não gosto que você vá para lá, eu não gosto que você vá ouvir. Quer dizer, diz que todo mundo é irmão, agora quando a pessoa vai lá fazer uma visita na outra denominação, não, se o pastor fica sabendo, coloca ele até, né, de castigo, dá um gelo nele. Ah, não, você não pode ir lá, eu conheço um pastor aqui, que ele quando sabe que ele pensa que a ovelha é dele que vai em outro lugar, ele fica com ciúmes. E depois diz que todo mundo é irmão. E aí, Jesus está dizendo assim, você está aí nesse meio, você colocou eles à prova, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentiroso, identificou que é mentiroso, e tem perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tá vendo? Ainda fala assim, ó, tenho porém, Jesus dizendo, hein, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe qual é o primeiro amor? Quando você entregou a sua vida para Cristo sem olhar para homens. Por mais que você foi salvo na denominação A, B, C, mas ali você conheceu quem? Jesus. Olha aquele primeiro amor. Ali você foi batizado em quem? E é outro detalhe aqui, tá? Você foi batizado ali em quem? Em nome da Batista? Em nome da Assembleia? Em nome da Presbiteriana? Em nome do Fogo A, o Fogo B? Em nome da Católica? Em nome da Adventista? É isso? Não! Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado em nome de Jesus. Então a quem você pertence? Você pertence a Jesus. E ponto final. Esse é o teu amor. E aí você começa a ler a palavra, você começa a amar só Jesus. E aí Jesus está falando assim, eu estou triste com você, sabe por quê? Porque você está me abandonando e seguindo doutrina de homens. Volta para o primeiro amor. Ele fala assim, ó, pois abandonaste o teu primeiro amor. Teu primeiro amor é Cristo e a palavra, e mais nada. Para de ficar se apegando a homens, sabe? Cristo está com você 24 horas, então fica esperando o domingo para receber uma palavra de alguém, ou uma minha, sendo que Cristo e o Espírito Santo estão com você aí agora. Aí estão fazendo dos pastores ídolo. E eu fazia lá das imagens. E quantos crentes não estão fazendo das placas e da liderança ídolo? Então tudo dominado lá. Sabe, de vez eu ouvir Cristo, aí vai lá, ele nem entende aquele assunto porque ele não conhece tudo. Ah, tudo bem, meu pastor falou isso, eu vou obedecer. E se ele está falando mentira? E eu vou contar para vocês aqui, nas próximas mensagens, coisas que eu fui tentar ajudar, mostrei na Bíblia, e eles não cederam, e a ovelha ficou escrava porque ela preferiu obedecer a homens do que obedecer a Deus. Então Jesus está aqui dizendo assim, eu tenho algo contra você, você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde você caiu, sabe? Onde foi que você perdeu o primeiro amor com Cristo? Por isso você está cansado aí, por isso que a tua vida não muda. Você vive mais uma vida de sociedade dentro de um grupo cristão, só porque você cumpre lá todas as tarefas, pensa que está bem? Não. Está substituindo Cristo, sabe, por trabalhos, entre aspas, para Cristo. Não estou dizendo que não precisa fazer, mas quem é o teu primeiro lugar? Tem que ser Jesus e a palavra, meu irmão. Aí diz assim, lembra-te, pois, onde caíste, sabe, se arrepende, volta lá, se arrepende, e volta, e pratica as práticas, né, e volta à prática das primeiras obras. Querido, olha quando você se converteu, como você vivia no amor, você era simples. Agora olha como você é todo cheio de não me toque, não me toque. Não pode falar nada que você fica com mimimi, fica chorando, sabe? E depois acha que está sendo rebelde. Isso e aquilo. Aí ele fala assim, volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti, Jesus, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Entendeu? E aí depois você pode ler aqui toda a carta do apóstolo João aqui para a igreja em Éfeso. Pode ler mais para frente. Então volta à prática das primeiras obras, que é o teu amor com Cristo. E aí voltando para Efésios, diz assim, ó, de novo, Efésios 4:14. Para de ser menino, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina. Deixa de ser criança. Hebreus fala que
levando o tempo decorrido, já devia ser mestre. Vai ter que falar as coisinhas pequenininhas para você ainda. Sabe, o beabá. Uma igreja fraca, que não tem base bíblica, só tem, ordem, o livro, tal, né? Lamentavelmente, queridos, lamentavelmente, eu vou abrir um parênteses aqui, depois eu falo isso mais para frente também. Lamentavelmente, as pessoas quando são batizadas num sistema denominacional, lamentavelmente, o que ensinam para ela é como funciona o sistema. Se ela vai entender o sistema, aí pode batizar. O curso é voltado para o sistema e não voltado para Cristo e o arrependimento, a qual na Bíblia fala que o batismo acompanha de imediato a fé. Mas não, o sistema religioso leva 1 ano para batizar uma pessoa. 1 ano ou 2. E isso é um dos problemas também que impede as pessoas serem ajudadas. Porque olha para a Bíblia, você levava 1 ano de curso para ser batizada. Era de imediato. Lógico que você não vai batizar de qualquer jeito. Mas você não consegue explicar para a pessoa, naquele dia, qual foi o motivo pelo qual Jesus morreu para aquela pessoa e o que ela tem que fazer? Mateus 28 fala assim, ide por todo mundo. 28, 18 em diante, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, no céu e na terra. Aí ele fala, Jesus, ide por todo mundo, fazendo discípulo. O que é? Fale do evangelho. Aí depois que a pessoa crê em Jesus, aí ele fala, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que vem depois? E ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Tá vendo? Então o ensino vem depois do batismo. O batismo vem depois de aceitar Jesus. Então qual é a ordem? Crer em Jesus, ser batizado e depois ensina tudo que tem ordenado. Porque ninguém sabe tudo, querido. Aí Jesus fala, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas hoje não. Hoje não. Hoje a pessoa crê em Jesus, já era para ter sido batizada, está sofrendo porque tem brecha aberta. Ah, não, tem que esperar a cerimônia no final do ano para batizar a pessoa. Ô, seu hipócrita, e se essa pessoa morrer amanhã? Ô, você que é hipócrita, você sabe se está vivo amanhã? Marcos 16 diz lá, se fala a memória, quem crer e for batizado será salvo. E não quem crer e fazer um curso para depois ser batizado. É quem crer e for batizado. Você que não é batizado ainda, está demorando o quê? Aí você fala, a minha igreja, a minha denominação, só pode me batizar no final do ano. É lamentável uma coisa dessa. Para de ser criança, para. Sabe? Agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens. Aí ele diz, mas seguindo a verdade em amor, aleluia, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu li Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o 16, aleluia. Querido, já tem 28 minutos aqui, eu falo que não vou alongar, né, mas acaba alongando porque é muita coisa, né, tanta coisa, e lamentavelmente crente não gosta, né, a maioria não gosta de palavra, gosta de coisa rápida, né, gosta de um louvor e tal. Ô meu irmão, tua fé precisa crescer. Romanos fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? Romanos capítulo 17, não fala a memória. Você precisa ter mais apreço pela palavra de Deus, viu? E aí, porque você não conhece a Bíblia, aí você fica dominado aí com a autoridade A, a autoridade B. Lembra lá a igreja em Efésios, tá? Você consegue achar um mentiroso, um líder? E é apóstolo? Falso, mentiroso? Você consegue? Não, por quê? Você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia, sabe? É levado. É levado. Fulano fala, fulano lá, não. Lê Bíblia, meu irmão. Toma vergonha, lê Bíblia. Aí quando você lê a Bíblia, você não vai contra. Eu não estou indo contra aqui, ou malhando ninguém, não. Eu estou malhando a mentira. Eu estou malhando a falsidade. Eu estou malhando esse diabo, esse desgraçado, esse Satanás que está enganando meus irmãos. A minha luta não é contra você não, líder. Não é contra você não, irmão. Irmã, a minha luta é contra Satanás, principados e potestades. Mas você é culpado, tá?
Porque lá nas 7 cartas de Apocalipse, está falando para os líderes da igreja. Mas se você ler cada um deles, sabe o que diz? E ao vencedor, tá? E lá está escrito que se você não for vencedor, Deus risca até o seu nome do livro da vida. Aí você pensa que está garantida a tua salvação? Cuidado, lê lá. Apocalipse, lê todas as cartas, e uma delas está escrito, eu vou riscar o teu nome. E lá está escrito, e ao vencedor, muitas das vezes, amado, o líder, o apóstolo, o presbítero, o pastor, ele vai para o inferno, mas você, ovelhinha que está ali sentado, você será salvo. Sabe por quê? Porque você é um vencedor. Você não está se deixando ser levado por mentiras, e nem por enganos. Entendeu? Agora, Jesus ama o anjo da igreja, Jesus ama o presbítero, Jesus ama o ancião, Jesus ama o apóstolo, Jesus ama o pastor, e Jesus ama todas as ovelhas. Mas a sentença é essa, desde o anjo da igreja até o menor, do jeito que você quiser pensar em todos os irmãos, todos eles é dado a palavra, tá? Todos. Agora, obedece quem quer, ok? Obedece quem quer. E não adianta você ir dizer para Deus ou para mim aqui, mas eu não sabia, mas, né, o pastor me falou isso. Ei, você é responsável por orar, você é responsável para ler, você é responsável para buscar a verdade. Entendeu? Você é responsável para ler a Bíblia agora na sua casa, sozinho. Para de ser um menino, para não dizer outra coisa. Para de ser uma criança, agitado. Vai para lá, elevado. Vem doutrina. Eu vou para cá. Agora eu vou para lá. Criança. Criança. A verdade liberta. E a verdade aqui, queridos, eu estou te ajudando com amor. A verdade com amor é essa. Pare de ser criança. Seja adulto. E obedeça a palavra de Deus. Ame o seu pastor. Ame o seu pai. Ame a sua mãe. Ame os irmãos. Mas não ame a mentira. Não ame a falsidade. Entendeu? E se você vem com essa desculpinha, que já vi muitas. Mas foi por causa de fulano, eu aprendi assim. Tá bom, morre você e morre ele. Quando chegar diante de Deus, você vai lá falar para Jesus. Jesus, eu era assim porque o meu pastor disse isso. Ele vai dizer para você, olha, o seu pastor já passou aqui, ele era um herege, ele era mentiroso, era falso. Já mandei ele para o lago de fogo. Agora é com você. Por que você obedeceu ele? Por que você não leu a minha Bíblia? Por que você não leu a minha palavra? Eu adverti você. E eu agora até mandei o meu servo Juscelino avisar você lá no canal no YouTube. E você ouviu essa mensagem. Agora você vai chegar lá em Deus, vai culpar o pastor? Vai culpar o pai? Vai culpar a mãe? Vai culpar o marido? Você é culpado. Porque você, de vez de dar ouvido a Deus, foi dar ouvido a homens. Inclusive, aí você fala, vou dar ouvido a mim, aqui, o pastor Juscelino. Não, veja a Bíblia. Eu estou falando para você, não ouça a mim, ouça a Bíblia. Tá? Não quero que ninguém me siga. Tá? Não estou aqui para... que alguém, agora você vai... Não, a igreja do Senhor não tem igreja, a igreja é de Cristo. Tá? Então, eu quero que você siga a Jesus. Se você quer uma ajuda minha, alguma coisa, você pode ter certeza. Eu vou te levar para Cristo e nunca para mim. Nunca vou trazer você para mim. Você entendeu? Porque o próprio apóstolo João disse, a minha alegria, tá? Acho que é a terceira carta do apóstolo João. A minha alegria é de saber que os meus filhos, meus irmãos, andam na verdade. E não andam, sabe, debaixo de uma autoridade dominadora, de uma autoridade gananciosa e de uma autoridade que não te deixa ter a libertação e a verdadeira salvação. Que Deus te abençoe, querido, ricamente, tá? Que o Espírito Santo, ele abra o teu coração, rasgue essa mente dura, esse coração duro, para entrar essa palavra no teu coração. E você parar de ser criança e ser adulto, parar de seguir homens e seguir a Jesus e ao Espírito Santo. E que assim seja. Sabe, tem medo de falar com seu pastor? Manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo para ele ouvir. Entendeu? E talvez ele até vai dizer para você assim, se afaste desse irmão. Talvez ele vai até dizer isso. Mas eu não estou ligando para isso. Porque eu tenho certeza que essa mensagem é para ajudar. Se ajudar uma pessoa nesse planeta Terra, o Pai já está contente comigo. Porque se o próprio Jesus disse, cuidado com os falsos apóstolos, e você ainda achar eles mentirosos,
Se eles são mentirosos, são falsos, você acha que Jesus está contente com aquilo? Então a quem você quer obedecer? A Jesus ou ao falso apóstolo? É você que escolhe. Isso é libertação. Sabe? Não é ficar rodeando, não. Libertação vai na raiz, meu irmão. Arranca a mentira, arranca a raiva, arranca os ciúmes, arranca a ganância, arranca a mentira. Toma posse. Acaba com esse negócio de... olha, misericórdia. Toma posse da verdade. Seja intrépido. Seja um crente. E não um frequentador de um lugar, mas seja crente. Em nome de Jesus. Uma igreja fraca, o diabo dá risada de tudo isso. Sabe, eu fico até... O diabo dá risada, implanta engano e tá todo mundo pegando. Colocou o mundo dentro da igreja do Senhor, não da parede, mas da cabeça dos meus amados irmãos, a qual eu luto para libertá-los. Que o Espírito Santo, agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de engano na tua mente, no teu coração, para que você acorde. E isso não é ser rebelde. Tá sendo rebelde. Se você for rebelde, o chão vai se abrir, como eu já ouvi. Eu vou te explicar muita coisa de autoridade. Se você for rebelde, tá? Como foi lá com Moisés, que o chão se abriu. Ei, Moisés era um homem de Deus. Moisés não mentia, não. Entendeu? Mas Davi se submeteu ao rei, né, o Saul, mesmo ele estando errado. Ei, Davi fugia de Saul, entendeu? Ele fugia, ele não ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor, mas também ele não seguia Saul. Aí tem essa doutrina aí, sabe? As pessoas usam, se você for contra a autoridade, o próprio Davi não ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor. É lógico que você não vai matar o seu pastor, é lógico que você não vai matar o irmão, mas aceitar o que ele fala? Isso não, querido. Davi não levantou a mão contra o ungido do Senhor, mas Davi não andou com Saul. Davi não seguiu com Saul. Pelo contrário, ele fugia de Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus e não segundo o coração de Saul ou segundo o coração do homem A ou do homem B. Então você tem que entender o que é autoridade. Você tem que entender a quem você tem que submeter. Pare de ser enganado. Siga Cristo. Volta ao primeiro amor. Se arrependa. E Jesus, aleluia, ele vai dizer: agora eu encontrei alguém que verdadeiramente me honra aí na terra. E que assim seja. Deus abençoe. Inscreva no canal. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.